Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de São Gonçalo. Eu sou a professora Joana Fernandes, quem não me conhece ainda, e nós vamos agora fazer aí um aulão aqui, revisando aí, trazendo alguns pontos de Estatuto dos Servidores, né, de São Gonçalo, para você que vai fazer o concurso aí da Guarda Municipal, revisar os principais pontos, ver o que a Selecom ela tem pedido nas provas, tá bom? Nós é claro que não vamos abordar todos os conteúdos, vou trazer aqui um conteúdo direcionado, tá? Com base nas questões que a Selecom tem pedido de estatuto nos concursos que ela tem organizado aí Brasil afora, tá bom? A gente fez uma seleção de questões, inclusive aqui vão estar as questões que a Selecom pediu no último concurso que ela fez agora para São Gonçalo, né? Para a Prefeitura de São Gonçalo. Então, questões bem recentes da Selecom, questões bem atuais, a gente vai estar trabalhando aí no decorrer desse aulão, tá bom? Eu vou trazer um pouquinho de teoria, aí depois da teoria eu trago questão, depois mais teoria, questão, tá? Vou fazer a teoria e aí vou mostrar como a Selecom pediu essa teoria na prova, tá? Acho a melhor forma da gente revisar é a gente entender como a banca vai pedir aquele conteúdo, aquele conhecimento no dia da nossa prova. Então, dado o recado, vamos começar a aula. Eu já vou pedindo para você deixar o seu like, é muito importante para a gente isso, tá bom? E se inscrever no nosso canal. Envie essa aula para os seus amigos que também estão aí, né, nessa pegada, nessa preparação. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai estar ajudando bastante aí na preparação deles. Vamos lá? Vamos então começar a nossa aula. Eu vou mostrar para vocês aqui o artigo 10 do Estatuto de São Gonçalo, um artigo que cai demais em prova. São esse tipo de artigo, todas as provas que pede Estatuto do Servidor, essa parte que fala das formas de provimento, é obrigatório você ter na ponta da língua, porque pede, e como pede em prova. Vamos lá? Vamos ver aqui? No artigo 10, fala o seguinte, olha, são formas de provimento em cargo público, a nomeação, né, que é quando sai lá o nome da pessoa no Diário Oficial, quando ela é convidada a tomar posse, a promoção, a readaptação, a reversão, o aproveitamento, a reintegração e a transferência. Está aqui como formas de provimento, tá bom? Guarde essas formas de provimento, porque podem vir a ser pedidas na sua prova. O que a banca gosta de fazer, e eu quero que você preste muita atenção, ela gosta de confundir você com esses 3 artigos aqui, com essas 3 formas de provimento. Ela vai querer te confundir com readaptação, reversão e reintegração. Como, professora? Ela vai trazer um caso e aí ela vai querer que você diga se é reversão, se é readaptação, se é reintegração. A Selecom faz isso demais, muitas questões da Selecom pedindo nesse mesmo molde que eu estou falando para vocês. Então, você precisa saber o que é a readaptação, o que é a reversão, o que é a reintegração, qual é a diferença das 3. Primeira, a readaptação está lá no artigo 28 do seu estatuto. A readaptação é a investidura do funcionário em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade físico-mental, verificada em inspeção médica. Por exemplo, a pessoa exerce um determinado cargo e ela sofre uma lesão, um acidente, alguma coisa, e para aquele cargo que ela exerce, ela não tem mais condição, tá? Física ou mental de exercer. Mas ela ainda consegue ser útil, né? Ela ainda consegue ter alguma função no serviço público. Nesse caso, ela vai ser readaptada, ela vai ser colocada num cargo novo, um cargo que seja compatível, tá? Com as atribuições. Por exemplo, a gente tem no município do Rio, né, que é onde eu trabalho, vários casos de professores que, por conta de transtornos psiquiátricos ou por conta de problemas de coluna, enfim, uma série de situações,
se viu impedido de continuar a permanecer em sala de aula. A voz é uma coisa que readapta muito o professor, passou a ter muitos problemas com a voz e já não poderia mais dar aula. E aí esses professores normalmente são readaptados, são colocados em outras funções que eles podem exercer. Aí eles vão trabalhar na secretaria da escola, vão trabalhar na parte de apoio, de reforço escolar, vão exercer outras funções. Então, a readaptação, ela é uma realidade no serviço público, tá? Você como guarda municipal, por exemplo, de repente você está lá na rua, Deus me livre, né? Que nunca aconteça, mas vamos falar um guarda municipal hipotético, ele sofre um acidente e aí ele vem a perder os movimentos, né, da perna, vem a se ver numa cadeira de roda. Talvez ele não possa mais exercer a função de guarda, de estar na rua, mas ele pode exercer funções administrativas, nesse caso ele é readaptado, tá? Então, a readaptação ela vai acontecer nesses casos. A reversão, gente, é o retorno à atividade do funcionário aposentado por invalidez, quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos determinantes da sua aposentadoria. O cara foi aposentado porque ele estava com um problema de saúde que, depois de um tempo de licença, a perícia do município acreditou que não teria mais recuperação, então o aposentou. E aí, um tempo depois, ou por vontade dele, ou por ele ser convocado para uma nova perícia, é constatado de que ele teria agora já condição de regressar ao serviço público. Nesse caso, a aposentadoria dele pode ser revertida, ou seja, ele pode voltar ativo, ele pode voltar a trabalhar e aquela aposentadoria ela é desfeita, tá bom? A reintegração, gente, pensa em reintegração, eu penso muito em preso, assim, porque vai ser reintegrada a sociedade, aquela coisa toda. A reintegração é mais ou menos isso, porque ela é reinvestidura do funcionário no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento ou não dos vencimentos, direitos e vantagens inerentes do cargo. Ou seja, o cara fazia parte do serviço público e aí ele foi acusado de alguma eventualidade, ele respondeu, né, a um processo administrativo. Por meio desse processo ele veio a ser demitido, tá? Porque a demissão ela é uma punição, tá? Ela é aplicada em caso de uma falta grave do servidor ou da reincidência de várias faltas, tá? O servidor aí ele pode sofrer um processo e aí ele ser demitido. Pois bem, aí esse cara vai recorrer na esfera ou administrativa ou judicial e essa demissão dele é desfeita, né? É constatado de que ele não deveria ter sido demitido, que a demissão dele foi ilegal ou não foi adequada. Ele vai ser reintegrado ao serviço público. E nessa reintegração, ele pode vir a ser ressarcido de tudo que ele deixou de receber naquele período que ele estava afastado, ou não. Mas, de qualquer forma, ele vai ser recolocado no serviço público, tá bom? Então, não confunda readaptação, reversão e reintegração. Ok? Não confunda essas três modalidades. Você vê que são três formas aí de provimento no serviço público. Vamos ver como a Selecom pediu isso numa prova, tá? É claro que essas questões, gente, eu adaptei, tá? Eu peguei questões que a Selecom aplicou em outros concursos de outros municípios e eu adaptei para São Gonçalo, tá? Para a realidade de São Gonçalo. Então, vamos lá. Nos termos da Lei 50/91, caso o servidor esculápio, olha, e a Selecom, gente, olha, ela gosta de contar história, tá? Na sua prova, se prepara, que a Selecom ela gosta de contar a história na parte do estatuto, para você, a partir da história que ela te conta, dizer qual vai ser o destino, né, da situação. Nos termos da Lei 050/91, caso o servidor escolar requeira o seu retorno ao serviço público, tendo sido aposentado por invalidez, e preenchendo os requisitos legais, ou seja, uma junta médica constatou que ele tem condições de regressar ao serviço público, será o caso de readaptação, reversão, recondução ou reintegração, gente. Será um caso de, a gente acabou de ver,
reversão, não é isso? Letra B de bola, reversão, é o aposentado por invalidez conseguindo aí retornar ao serviço público. A sua aposentadoria ela vai ser revertida, tá bom? Viu como a Selecom pede? Não é difícil. Tem várias questões da Selecom desse tipo. Só que você tem que entender que conceitos são esses, entender como eles se relacionam, tá? E não confundi-los, porque a banca vai tentar confundir vocês, tá? Agora eu quero que você veja um negocinho aqui para a gente responder a próxima questão da Selecom, que é uma questão muito perigosa, tá? A Selecom ela trouxe uma questão muito perigosa no concurso anterior. E aí eu quero mostrar para vocês sobre esse conceito de readaptação e aposentadoria, para você entender quando o funcionário vai ser readaptado e quando ele vai ser aposentado. Porque a Selecom ela traz questões para confundir você nessas duas formas de destino aí que o funcionário pode ter. Só que antes de eu mostrar para vocês essa questão, deixa eu mostrar para vocês aqui o nosso material para o seu concurso, você que vai fazer o concurso da Guarda Municipal. Nós estamos aqui com diversas questões para você poder estar treinando aí para sua prova. São questões, o material é 100% em PDF. Aqui ó, no nosso site Expresso Concurso você vai ter direito aí, se você quiser pegar uma amostra, para ver como é que o nosso material é bem feito, como é feito com qualidade, né, para te ajudar na sua preparação. E você também pode estar vindo aí e adquirindo os nossos materiais nessa reta final aí para você treinar para sua prova, tá? Clicou em comprar, você vai ser direcionado, tá, para a plataforma do Eduz. Aqui você preenche os dados, faz o pagamento. Se você pagar com cartão de crédito ou Pix, você recebe quase que imediatamente esse material no seu e-mail, tá? Se você pagar com boleto bancário, vai ter que esperar o boleto compensar, o que ocorre em média em 2 dias úteis. Uma vez compensado o boleto, você também vai estar recebendo automaticamente aí esse material, tá bom? Gente, dado o recadinho, vamos voltar então, né, para as nossas questões aqui, que a gente vai continuar resolvendo. A gente vai resolver aí mais de 15 questões aí de estatuto que a Selecom tem aplicado nos últimos concursos. Então, fica aqui comigo. Vamos lá? Vamos lá, gente, olha. Vamos falar uma situação aqui hipotética, tá? Maria, uma servidora pública, ela sofre um acidente de carro, né? E aí ela passa a ter algumas sequelas. Maria vai ser readaptada ou a Maria vai ser aposentada, né? Gente, se a incapacidade dela for parcial, o que é uma incapacidade parcial? Ela não pode fazer algumas coisas, mas pode fazer outras, tá? Essa incapacidade impede ela de exercer o cargo dela, mas não impede ela de exercer um outro cargo que seja compatível, né, às suas limitações. Nesse caso, se a incapacidade for parcial, ela vai ser readaptada, ela vai ser colocada em outro cargo, tá? Ela vai ser readaptada. Porém, quando a incapacidade for total, o que é incapacidade total? Ela está impedida de exercer qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de serviço. Não adianta, não existe um outro cargo que seja compatível para ela. Ela não tem mais condição de exercer cargo algum na administração pública. Nesse caso, vai se dar a aposentadoria, tá? Então, readaptação é quando o funcionário ele vai ter uma limitação parcial da sua mobilidade, da sua capacidade, e isso vai impedir ele de exercer um determinado cargo, mas não impede ele de exercer outros. A aposentadoria é quando a incapacidade for total, ele não tem condição de exercer cargo nenhum, aí vai ser aposentado. Entenderam? É muito sutil, tá? Incapacidade parcial, incapacidade total. Incapacidade parcial, readaptação, incapacidade total, aposentadoria. Mas a Selecom, ela foi maldosa recentemente, ela trouxe uma questão para induzir ao erro, tá? A gente vai fazer essa questão agora. Olha só a questãozinha, se eu não me engano foi no último concurso agora da Prefeitura de São Gonçalo. Olha o que ela fala. O servidor BV, tá?
exercia suas funções em cargo que necessitava esforço físico e disponibilidade para viagens de urgência. Após envolver-se em um acidente de trânsito, BV ficou incapacidade para atividades físicas e viagens. Ok. O laudo médico oficial determinou, olha aqui, gente, olha, incapacidade total para o serviço público. Aqui está o segredo da questão. A incapacidade é total. Não é só para o cargo dele, ele não pode exercer mais nenhum outro tipo de atividade, ok? Nos termos de Estatuto do Serviço Público do município de São Gonçalo, nesse caso, o BV será A, readaptado, desmobilizado, aposentado ou removido. Gente, a gente acabou de falar que se a incapacidade é total, não há o que se falar de readaptação. É a aposentadoria, tá bom? É letra C. O que teve de aluno, tá? Na prefeitura, que depois vai falar, poxa, professora, dei mole na hora, fui na readaptação, porque estava falando que ele exercia um determinado cargo. A questão vai te dando a entender que vai ser readaptação, mas no final o laudo diz que a incapacidade é total. Se é total, meu amigo, aposenta, tá bom? Então não se confunda. Presta atenção no que a banca está escrevendo ali, está colocando ali para você ler. Se a incapacidade é total ou parcial, faz toda a diferença, tá? Outra questãozinha da banca, ó. Bem parecida que ela já havia aplicado em outros concursos. Olha a questão. O servidor público AB passou por graves sequelas quando, nas suas férias regulamentares, sofreu uma queda. Gente, a Selecon é muito criativa para a história, tá? Sofreu uma queda em decorrência de prática de paraquedismo, esporte realizado nas suas horas de lazer. Que bacana, né? O AB ele é paraquedista. Como efeito do acidente, o servidor teve diminuição de sua atividade cognitiva, tá? Nos termos da Lei Complementar 050/91 do município de São Gonçalo, caso o servidor sofra limitações após inspeção médica, limitações poderá, após inspeção médica, ser aí, gente, olha só, readaptado, exonerado, excluído ou demitido. Por eliminação, você acertaria essa questão, porque não tem o que falar aqui de exoneração, claro que não, né? Ah, não serve mais, exonera, não é assim que funciona. Excluído, também não. Demitido, para que ele vai ser punido? Ele sofreu um acidente, coitado, vai punir ele para quê? Por eliminação, a gente sabe que foi readaptado, que é a única que se encaixaria ali, tá? Mas também, se tivesse aposentadoria aqui, você tem que ir pela malícia da banca. Aqui não está falando de limitações totais, aqui está falando de limitações, tá? Não está falando de uma limitação total para o exercício de serviço público. Então, nesse caso é readaptação, ok? Entendeu o que a banca faz? Como ela foi maldosa aqui nessas questões, mas você está assistindo esse aulão, se a banca vir de novo com esse caô, você não vai dar mole para a Selecon, você vai acertar essas questões na sua prova, ok? Agora eu vou falar um pouquinho das formas de vacância, porque a Selecon também pede nas suas provas vacância, tá? Tá aqui no artigo 35 do Estatuto de São Gonçalo, a vacância do cargo público decorrerá. A vacância é quando o cargo fica vago, né? Quando aquele cargo deixa de ser ocupado. Olha os casos. Demissão, o camarada demitido, a aposentadoria, readaptação. Por que readaptação? Vamos supor que, voltando para o exemplo que eu dei para vocês, olha para mim. Aquelas colegas, né, que eu conheço no magistério que não puderam mais dar aula por alguma limitação física ou mental e foram readaptadas e foram colocadas, por exemplo, para trabalhar dentro de uma secretaria de escola. O cargo da secretaria, aquele cargo que estava vago lá na secretaria da escola, foi provido por elas. Por isso que é uma forma de provimento, porque elas proveram aquele cargo que estava vago, ok? Mas, ao mesmo tempo, o cargo que elas ocupavam ficou vago. Por isso que também é uma forma de vacância. Então, a readaptação tanto é uma forma de provimento,
como é uma forma de vacância. Já vi questão assim em prova, tá? Das formas de provimento abaixo, aquela que também é uma forma de vacância, a readaptação. Você sai de um cargo para outro. Então é aquela coisa de você... Lembra do cobertor curto? Você cobre o ombro, você descobre os pés, né? Então você provê aqui e faz a vacância ali. Então é uma coisa mais ou menos assim que acontece, tá? Posse em outro cargo de acumulação proibida. Lembra aí que a gente tem os cargos públicos, em regra, não podem ser acumulados. Somente aí a gente tem 2 cargos de professor, né? Um professor e um cargo de técnico especializado, ou 2 cargos de profissional da saúde. Fora isso, você não pode acumular 2 cargos públicos. Então, se você exerce um cargo público numa determinada... Vamos supor que você passa aí para a guarda municipal, show de bola, né? Você começa a trabalhar em São Gonçalo, daqui a pouco vem um concurso aí da Polícia Civil do Rio, da Polícia Federal, né? Porque muitos aí entram na guarda e continuam estudando para outros concursos, tá? Muitas pessoas veem o concurso da guarda como um concurso trampolim, né? E aí você é nomeado lá para a Polícia Federal, vamos supor, tá? Vamos botar lá no máximo, dentro da segurança pública, né? Vai lá para a Polícia Federal, você não vai poder continuar exercendo o seu cargo de guarda, você não vai poder conciliar as 2 coisas. Então, nesse caso, o seu cargo de guarda vai ficar vago, você vai pegar outro cargo, automaticamente esse cargo aí que você ocupa vai ficar liberado para uma outra pessoa ocupar, tá? A promoção, que é quando o servidor muda de nível, vai do nível 1 para o nível 2, para o nível 3, e assim vai, e aí o nível 1 entra a vaga, tá? A exoneração, né? Quando o servidor ele não é aprovado no estágio probatório, ou o próprio servidor pede para se desligar da administração pública, nesse caso ele se exonera, tá bom? E o falecimento, é claro, né, gente? Morreu, acabou, né? Morreu, vagou. Não tem mais o que discutir, ok? Vamos ver como é que isso cai na prova? Vamos lá. Olha como é que a Selecom pede isso aqui, ó. B, servidor público municipal vinculado ao serviço de assistência social, dada a sua idade, não foi dispensado das atividades em decorrência da pandemia. Temeroso pela sua saúde, decide não mais comparecer ao serviço, sendo considerado como abandono de cargo. Nos termos do Estatuto do Servidor de São Gonçalo, o abandono de cargo gera um ato punitivo denominado readaptação, demissão, exoneração ou remoção. Bom, readaptação a gente já sabe que não é, porque readaptação tem nada a ver com isso, com abandono de cargo. Remoção também não, tá? Não encaixaria aqui. Você poderia ficar entre demissão e exoneração. Gente, a exoneração, ela não é uma punição. Não é punição, tá? Não é punição. Até quando a própria administração exonera o servidor, não é uma punição. É tipo, o problema não é você, olha, não deu, tá bom? Vai em paz, Deus abençoe, não deu certo, vai lá. Ou não tem mais dinheiro para te pagar, né? Porque aí estourou o orçamento lá. Nesse caso, ela também tem autorização para exonerar. Ou você mesmo falou, olha, eu não quero mais continuar aqui, estou indo, tchau, estou me exonerando. Ou eu estou tomando posse em outro cargo, vou me exonerar aqui. Ok? Então, a exoneração não é punição. A punição é a demissão. A demissão é porque fez besteira, tá? Demissão é porque fez coisa errada, porque deixou de cumprir dever funcional, ou porque feriu alguma lei, alguma regra funcional. Demissão é porque o cara está sendo punido. Então, o cara que abandona o cargo, abandono de cargo público, é caso de demissão, tá? É caso de demissão. Nesse caso, ele vai estar sendo desligado e aquele cargo vai ficar vago, tá bom? Vamos falar agora dos vencimentos, né, e das vantagens. Vamos falar das vantagens do servidor público. Professor, isso cai em prova? Cai muito, tá? Então você precisa ler esse artigo 62 com muito carinho. Como é muita coisa para a gente guardar, mas procura se familiarizar com ele. Tenta ler ele na véspera da sua prova, nas vésperas, tenta dar uma atenção especial, porque cai demais em prova, tá? Vencimento, licença, são coisas muito importantes que a banca costuma pedir. Vamos lá.
Além do vencimento, poderão ser pagas aos servidores as seguintes vantagens: gratificação pelo exercício de cargo em comissão, gratificação de função, gratificação natalina, gratificação por exercício de cargo em tempo integral e dedicação exclusiva, adicional por tempo de serviço, né? Adicional pelo exercício de atividades insalubres ou perigosa, adicional pela prestação de serviço extraordinário, né? Adicional noturno, adicional de férias, adicional de produtividade, adicional de risco de vida, adicional de quebra de caixa, salário família, auxílio doença, vale transporte, adicional por desempenho funcional. Gente, eu não vou entrar nesses adicionais porque a gente tem aqui uma playlist no YouTube com todas as aulas de estatuto, onde a gente entrou em detalhe nesses tópicos. Então, eu não vou me alongar, eu só vou ler mesmo uma coisa ou outra que eu vou sinalizar, tá? Produtividade de emergência, produtividade plantonista, produtividade diarista, produtividade de saúde 1, produtividade de saúde 2 e gratificação de magistério. Vamos ver como é que a banca pede isso? Vamos lá? Olha o que a Selecom pediu aqui, ó. Scott Cart e arquiteto, prestando serviços na iniciativa privada em sociedade destinada a projetar soluções urbanísticas por força de especialidade, foi convidado para exercer cargo em provimento em comissão, trabalhando ao lado de vários servidores públicos. Nos termos do Estatuto do Servidor Público do município de São Gonçalo, os servidores em exercício de cargo em comissão será devido pagamento de um adicional, uma gratificação, uma prestação, uma reposição. E aí? Primeira coisa, gente, olha, uma coisa é o funcionário estável, tá? Outra coisa é o cargo comissionado. Tá aqui comissão, tá? Cargo. São dois tipos de cargo na administração pública. O cargo para servidor estável é aquele cargo que você vai ingressar por meio de concurso público. Então, você vai entrar na guarda municipal. Você vai se tornar funcionário estável, caso, né, venha passar pelas etapas, pelo estágio probatório. Você vai se tornar um servidor estável, né, do município de São Gonçalo. Então, você vai ocupar um cargo estável. Dentro da administração, existem também cargos em comissão, que normalmente são cargos de chefia, são cargos de confiança, são cargos importantes, tá? Esses cargos em comissão tanto podem ser ocupados por servidores estáveis, por exemplo, você é guarda municipal, você pode ser convidado para ocupar um cargo dentro da administração pública, um cargo de maior relevância, né, um cargo de maior responsabilidade, claro, com salário melhor, né, senão não vale a pena. Mas você pode ser convidado para exercer um cargo em comissão. Aí você vai, se um dia você deixar aquele cargo, você volta para o seu cargo de guarda, porque você é funcionário, né? Você é funcionário estável. Agora, existem pessoas que vão exercer esse cargo em comissão que não fazem parte da administração pública, são convidados, né, por afinidade ou porque o administrador entende que esse cara seja capacitado para exercer aquele determinado cargo. Então, podem vir pessoas que não pertencem ao quadro do serviço público participar do cargo em comissão, ok? Quem exerce cargo em comissão vai ter, aqui tá, ó, gratificação pelo exercício de cargo em comissão. Então, não é um adicional, não é uma prestação e não é uma reposição. Na verdade, é uma gratificação pelo exercício do cargo, ok? Beleza? Vamos para o próximo. 6. Howard, olha como a Selecom ela é, né? Eu acho que o cara que faz as questões de estatuto da Selecom é um cara, olha só como é que a gente é machista, né? Não sei se é um cara, pode ser uma mulher também. É uma pessoa super bem-humorada, porque ele traz nomes estranhos, traz umas situações assim. Eu já cansei de rir lendo questões da Selecom de estatuto. Traz sempre uma historinha, né? E é bem legal. Vamos lá. Howard graduou-se
em engenharia civil e pretende ingressar nos quadros do serviço público para atuar na manutenção de prédios. Ok. Desejoso de aprimorar seus conhecimentos, pesquisa informações sobre o regime de premiações previstos no âmbito das unidades da federação. De acordo com a lei complementar, uma das concessões previstas para o servidor público consiste em, e aí, gente, gratificação extraordinária, salário de referência, bolsa de estudo ou adicional noturno. Vamos olhar? Olha, gratificação extraordinária. Existe gratificação extraordinária? Vamos olhar aqui? Gratificação. Tem alguma coisa extraordinária, ó. É um adicional, gente. Percebe que eles trocam gratificação por adicional, adicional por gratificação? Isso faz toda a diferença, tá? Então, é um adicional, não é uma gratificação. Adicional pela prestação de serviços extraordinários. Então, já sei que isso aqui não vai se enquadrar, tá? Salário de referência. Tem salário de referência aqui, gente? Procura aí. Não, tem salário família, certo? Salário de referência não tem, ok? Então, essa gratificação aqui, essa vantagem aqui não existe, ok? Bolsa de estudo. Tem bolsa de estudo? Ó, adicional produtividade, férias. Pode procurar aqui, gente. Não tem bolsa de estudo, tá? Não tem. Resta-nos o adicional noturno. Vamos conferir o adicional noturno aqui, ó. Adicional noturno. Tá aqui, ó. Adicional noturno. Portanto, a nossa resposta é letra D. Percebeu o que ela fez? Ela trocou adicional por gratificação. Gratificação por adicional. Então, preste atenção nisso aí. Por isso que eu tô falando, você tem que se familiarizar. Porque quando você se acostuma a ler essa lei, mesmo que você não tenha ela 100% aqui, mas quando você lê gratificação extraordinária, isso vai te soar estranho. Você fala, não, existe alguma coisa por serviço extraordinário, mas não é uma gratificação, é um adicional. Então, assim, essa estranheza, quando você lê algo que não bate com a lei, é o que você ganha quando você regularmente tem contato com a lei, lê a lei, mesmo sem decorar, mesmo sem compreender tudo. Mas essa leitura ajuda você a ter essa familiaridade, tá bom? Gente, sobre gratificação, eu quero que você preste atenção nessa daqui, porque essa daqui é um tema muito quente para sua prova, tá? Eu, assim, já teve questão no último concurso pedindo, tá? E nem foi para guarda, mas para guarda vai vir, tá? Porque tem muito a ver com o seu cargo. Olha o que fala aqui no artigo 90. O servidor com efetivo exercício na guarda municipal fará jus ao adicional de risco de vida, tá? Isso é um adicional, tá lá previsto nas vantagens. Na proporção, gente, guarda a porcentagem, 60%. Incidente sobre o vencimento. Isso é muito importante você prestar atenção, tá? Por quê? Primeiro, qual é o nome do adicional? Adicional de risco de vida. Guarda isso aí. Eu, quando entrar na guarda, eu vou ter um adicional por risco de vida, tá bom? Não é só o salário, você vai ter um adicional. Qual é o valor desse adicional? 60% sobre o vencimento. Lembra que eu já falei para vocês, nas nossas aulas lá corridas? Se você não ouviu as aulas, você vai ver agora. Que vencimento, tá? Vencimento é diferente de remuneração. Tá? Que o vencimento, ele pertence à remuneração. Ele pertence à remuneração. Tá? O vencimento é a base do salário, é o salário base, aquele salário pequenininho, menorzinho que tem ali, tá? A partir desse salário base, nós vamos acrescentar nesse salário base gratificações, adicionais, e aí vai engordando o bichinho. Esse bichinho gordo a gente chama de remuneração, tá? Então eu tenho um grande conjunto que eu chamo de remuneração, e dentro desse grande conjunto existe o subconjunto chamado vencimento, que normalmente é a base que vai originar toda essa parte aqui, ok? Então, esse 60% não é em cima da remuneração. Vamos supor que você, como guarda,
Eu acho que o vencimento da guarda tá 900 e pouco no edital, não tá? Beirando os R$ 1.000, o vencimento. Aí diz que vai ser agregado aí alguns valores. Aí vamos supor que com a remuneração chegue aí a R$ 2.000. Eu não sei, tá, gente? Eu tô chutando aqui, né? Que eu tô por dentro não, tá? Vamos supor que chegasse a uns R$ 2.000. R$ 2.000 é a remuneração. É o bichinho gordo. Mas o vencimento é 1.000. Então, na hora de calcular esses 60%, não vai ser 60% dos 2.000, vai ser 60% dos 1.000 do vencimento. Ok? Guardou isso aqui? Isso aqui é um artigo para você guardar no seu coração. Tanto porque também vai ser útil para você quando você ingressar, né, na guarda municipal, é bom você já saber. Olha o que fala aqui no parágrafo único. O adicional estabelecido nesse artigo será concedido também a servidores ocupantes de cargo de fiscal de postura, bem como aos ocupantes de cargo em comissão e função gratificada, em efetivo exercício na superintendência de fiscalização de posturas. Então, o cara vai estar ali à frente, lidando com o público, tendo que impor uma autoridade. Então, ele também vai ganhar esse adicional, tá? Vamos à questão da Selecom. Olha só. Megan Caliber, tá? Isso aqui, se eu não me engano, essa questão foi agora no concurso da prefeitura. Após anos de intenso estudo, foi aprovada no concurso para ingresso nos quadros da Guarda Municipal do município XZ. Nos termos do Estatuto do Servidor Público do município de São Gonçalo, a integrante da Guarda Municipal faz jus ao adicional de extraordinariedades, adicional de guardião, adicional de proteção patrimonial ou adicional de risco de vida. A gente acabou de ver que o adicional é de isso aí, risco de vida, ok? Próximo. Vamos falar agora sobre uma gratificação para o servidor que trabalha em locais insalubres, tá? Vamos ver aqui como é que funciona isso daí, porque a Selecom também já pediu em prova. Vamos lá? Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. O valor do adicional tratado nesta subseção será estabelecido por ato do Poder Executivo, então não existe um valor determinado, pelo menos não no Estatuto, tá bom? O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá optar por um deles. Então, ou o adicional de risco de vida ou de insalubridade. A pessoa deve escolher, né? Vai escolher o que for melhor. Não sendo acumuláveis estas vantagens, ou ganha um ou ganha outro, né? O direito ao adicional de insalubridade e periculosidade acaba com a eliminação das condições ou dos riscos de que derem causa à sua concessão. Haverá permanente controle da atividade do servidor em operações ou locais considerados insalubres ou perigosos. Vamos lá? Questãozinha 8, ó, uma questão adaptada, tá? De acordo com a Lei Municipal 050 de 91, regime jurídico dos servidores públicos municipais, o adicional de insalubridade, quando devido ao servidor público, será pago. Juntamente com de periculosidade, se for o caso. Gente, acabamos de ver que não... Cadê? Vai ter que optar, deverá optar, ou seja, eles não podem ser pagos juntos, tá? Então, tá errado isso aqui. B, de acordo com o estabelecido por ato do Poder Executivo local. Não é isso que está dizendo aqui, gente? O valor adicional travado será estabelecido por ato do Poder Executivo. Portanto, essa aqui eu já sei que é o meu gabarito, tá? Mas eu vou olhar as outras, ó. Independente da existência dos fatores que a ele derem causa, não. Está dizendo que se o caso aqui, a insalubridade ou a periculosidade for cessar, o adicional cessa também, tá? Então, se as causas forem terminadas, não há por que ser pago. D, será pago de forma cumulativa com outros adicionais da mesma natureza. Não, a gente já viu
que periculosidade e insalubridade não podem ser pagos juntos, portanto, essa questão aqui também não se aplica, tá? E a D diz que todas estão corretas. Não, né? Na verdade, só tem uma correta, que é a letra B de bola, ok? Questãozinha aqui em cima do artigo 51. Vamos olhar o artigo 51? O vencimento, a remuneração e o provento não sofrerão descontos, além dos previstos em lei, nem serão objetos de arresto, sequestro ou penhora, salvo quando se tratar de, vamos lá, prestação de alimento determinada judicialmente, reposição e indenização à fazenda pública, dívida à fazenda pública. E aí, gente? E aí? Aqui tá aqui, ó, artigo 51, ok? Quais vão ser os casos que vai ser autorizado, o poder público vai poder descontar diretamente do seu vencimento, ou da sua remuneração, ou do seu provento, o dinheiro. Vai ser um caso de prestação de alimentos, ou seja, aquele servidor, né, que precisa pagar pensão alimentícia, tá? Se isso for decidido por um juiz, enfim. A própria administração pública vai descontar do seu salário o valor referente à pensão, tá? A alimentação que você deve ao seu filho. A reposição ou indenização à fazenda pública, se você causar um prejuízo à fazenda pública, entre outras penalidades e consequências, você pode ter que ressarcir o dinheiro, né, o valor que você causou de prejuízo. Nesse caso, a fazenda pública pode descontar do seu salário também, tá? E dívida também com a fazenda pública. Se você estiver devendo à administração pública, ela também pode efetuar o desconto no seu salário. Somente nesses 3 casos, tá? Olha a questãozinha da Selecom, olha. BAE, motorista profissional, logrou aprovação em concurso público para trabalhar no município RT. No exercício das suas funções como motorista, envolveu-se em um acidente de trânsito, tendo sido condenado por lesão corporal culposa, ou seja, ele foi responsável pelo acidente, tá? Bem como a indenizar o município pelos valores pagos à vítima. Como assim, professora? Gente, se você, por exemplo, tá? Você guarda municipal em São Gonçalo, vamos supor, você tem sua carteira de habilitação e aí a guarda vai disponibilizar um carro para que você faça uma ronda, enfim, utilize esse carro no seu trabalho lá dentro das suas funções. E aí você está lá dirigindo, enfim, mas aí você tá com pressa, né? E aí você avança no sinal vermelho e atropela um pedestre, né? Você é responsável pelo acidente cometido, pelo atropelamento. Aí esse pedestre que foi atropelado por um carro dirigido, um carro da administração pública, esse pedestre não vai processar você, ele vai processar o município de São Gonçalo, porque o carro pertence ao município de São Gonçalo. E aí o município de São Gonçalo vai lá, vai responder, se for o caso, vai indenizar o pedestre. E depois que ele fizer isso, sabe o que ele vai fazer? Ele vai em cima de você numa ação de regresso. E aí ele vai te cobrar o prejuízo que você causou a ele. Entendeu como é que funciona? O cidadão processa a administração pública. E depois, se for o caso, a administração pública que vai atrás do funcionário que causou o prejuízo. Tá? Esse se chama ação de regresso. Então, esse é o caso do BAE. Ele cometeu um crime, né, no trânsito, uma lesão corporal culposa, e depois ele foi condenado a ter que indenizar o município pelo valor que o município pagou às vítimas do acidente, tá? Nos termos do Estatuto do Servidor Público do município de São Gonçalo, a remuneração do servidor pode ser objeto de penhora por valor decorrente de, né? Então, qual é o caso aqui que você pode descontar do pagamento do funcionário? Dívida de aluguel residencial, já pensou se a moda pega? Não pode, né? Tá pagando lá seu aluguel, não tá pagando, você vai ser despejado, mas o município não pode descontar do seu salário esse aluguel. Indenização à fazenda pública, gente, está aqui, ó, artigo 51. Indenização, reposição ou indenização à fazenda pública. Eu já sei que a letra B é meu gabarito. Vamos olhar outra?
crédito de alimentos essenciais, débito de cartão de crédito, também não. Olha só aqui, ó, crédito de alimentos essenciais. A pessoa se emociona, que aqui fala de prestação de alimentos determinada judicialmente. Não é, parece, mas não é a mesma coisa, tá bom? Vou para 53 aqui, que também tem coisa importante, coisa que a Selecom tem pedido em prova. Olha só. O servidor que, a serviço se afastar do município em caráter eventual ou transitório, fará jus a passaporte e diárias para cobrir as despesas de pousada, alimentação, locomoção, observado o artigo 57 deste estatuto. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora do município. Ou seja, você vai se afastar, vai ter que ir para longe, mas você vai voltar no mesmo dia, tá? Nesse caso, você pode receber uma meia diária, que é um valor para você se alimentar, para você conseguir se manter com razoável conforto longe do seu município de residência, tá? O servidor que perceber diárias e não se afastar do município por qualquer motivo, ficou obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 5 dias. Na hipótese de o servidor receber ao município, não importa do servidor retornar ao município em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, deverá restituir as diárias recebidas em excesso em igual prazo, tá? Então, é o que acontece. A gente tem até um caso recente de negócio de diária também, que foi envolvendo o ministro da Cultura, né, o Mário Frias, que ele teria viajado para Nova York, recebeu, solicitou 2 diárias, uma para ele e uma para alguém que acreditou do ministério, alguém que trabalha com ele, que também iria estar na viagem. Então, ele recebeu uma diária e esse outro, esse acompanhante, né, do ministério, também recebeu diária para ficar dentro de um hotel. E aí, acabou que se descobriu que eles dividiram o mesmo quarto, que eles gastaram apenas uma diária. Eles não gastaram as 2 diárias. As 2 diárias seria cada um num quarto, né? Mas eles dividiram o mesmo quarto. Portanto, teoricamente, eles teriam que restituir essas diárias que não foram utilizadas, né? E aí tá essa polêmica, restitui, não restitui, tá certo, tá errado, enfim. Se é legal ou não é, isso aí vai ser discutido. Se é moral ou não é, aí também fica a critério de cada um analisar. Mas esse caso de diária tá muito em evidência, então preste atenção que pode ser pedido na sua prova, tá bom? Integralmente no prazo de 5 dias. Se não usar, em 5 dias tem que restituir. Se pegar, por exemplo, vamos supor que você vai se afastar do município de São Gonçalo para participar de um congresso aí das guardas, papapá, legal. Aí você recebe 5 diárias, tá? Porque você prevê que você vai permanecer 5 dias aí afastado do município. Só que chega lá, chove, o negócio dá errado, o evento mela, e aí em 2 dias você retorna para São Gonçalo. Aqueles 3 dias que você não utilizou, você precisa restituir. Você precisa restituir esse dinheiro à administração pública, tá? Isso que está dizendo aqui nesses artigos. Vamos para a questãozinha 10, ó. Beta é servidor público e foi designado para atuar fora do seu local de serviço no município Zeta, para trabalhar em acordo de cooperação com o município Teros. Então, a gente está falando de um servidor que foi designado, tá? Para exercer uma função em outro local. Para tal tarefa, houve o deferimento de 2 diárias por necessidade de pernoite no local do trabalho. Ocorre que Beta não compareceu ao local designado, ou seja, ela marcou de ir, ela recebeu as diárias, Beta. Aliás, Beta é um homem, né, um servidor, tá? Então, ele recebeu as diárias, mas ele não foi, tá? Nesse caso, nos termos da Lei 050/91, que é o Estatuto do município de São Gonçalo, o servidor que receber diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo, ficou obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. A gente acabou de ver que é 5 dias, ok? Letra D de dado. Ok, pessoal? Deixa eu beber uma aguinha para a gente continuar.
Dá uma respiradinha, dá uma esticadinha, né? Porque cansa um pouquinho. Já vou pedindo para você, gente, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, tá? É muito importante pra gente. Eu sei que às vezes a gente esquece, a gente assistir aula depois que, poxa, eu já peguei, gente, eu confesso para você, no meu YouTube, na época que eu estudava e comecei a ter apoio de algumas aulas maravilhosas no YouTube, eu já me peguei assim, assistindo 5, 6 aulas de um professor. Daqui a pouco, quando eu ia olhar assim, eu me dava conta que eu não tinha nem me inscrito no canal daquela pessoa ou no canal daquele curso. Gente, estamos recebendo conteúdo de qualidade, gratuito. A gente tem que apoiar, a gente tem que se inscrever, a gente tem que deixar like, tá? É uma forma da gente, é um clique para você, mas que faz toda a diferença para a gente, para o nosso trabalho. Então eu conto com você, está se inscrevendo, né? Está curtindo o vídeo, se essa aula está te ajudando, curte aí. Eu tenho certeza que essa aula vai ser uma mão na roda aí na hora de você fazer a sua prova. Vamos lá? Artigo 106, vamos falar agora de licença, né? Porque licença é outro daqueles temas que vivem caindo em concurso, tá? Vivem caindo em concurso quando pede estatuto. E a Selecom não é diferente, ela pede sim questões a respeito das licenças. Vamos ler primeiro as licenças gerais e depois uma peculiaridade ou outra a gente vem trazendo ao longo das questões, ok? Artigo 106 do seu estatuto, vamos lá. Conceder-se-á ao servidor licença, tratamento de saúde, ok? Gestante, adotante de paternidade, por acidente em serviço, por motivo de doença em pessoa da família, para serviço militar obrigatório, para desempenho de mandato legislativo ou executivo, para tratar de interesses particulares, para desempenho de mandato classista, ou seja, você ingressou no cargo aí dentro do sindicato da sua categoria, então você vai ser licenciado, tá bom? Além da licença prêmio, que eu não sei como é em São Gonçalo, mas aqui no município do Rio a cada 5 anos, tá? A cada 5 anos de efetivo exercício, sem faltas não justificadas, você passa a ter direito a 3 meses de licença, tá? Para poder descansar um pouquinho, ok? Artigo 81 vai falar da licença, gente, para gestante, lactante, que exerce atividade insalubre. Olha o que vai falar esse artigo 81 e olha o que a Selecom, presta atenção, olha o que a Selecom fez na última prova que ela aplicou agora para São Gonçalo. Olha o que ela fez com esse artigo. Eu quero que você esteja com seus 2 olhos, né, bem atentos, bem abertos, para ela, se ela vier fazer uma maldade como essa de novo com você, tá? Olha o que vai dizer o artigo 81. A servidora gestante ou lactante, enquanto durar a gestação e a lactação, será afastada das operações e locais previstos no artigo anterior. Que é esse artigo 81, gente, fala das atividades, os artigos 80, 79, 78, fala das atividades insalubres, tá? Ou penosas. Ou seja, ela vai ser afastada dessas atividades. Exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não perigoso. Então, você que está entrando na guarda, meninas, né, que querem ingressar na guarda, que é considerada uma atividade perigosa, uma vez gestante, vai ser afastada, tá? Vai passar a exercer a sua atividade em um local não perigoso. Na prática, vai para o administrativo, vai sair da rua. Assim que funciona, tá? PCB 81, olha como a Selecom vem, ó. Essa daqui foi fácil, tá? Essa questão aqui ela aplicou no concurso um tempo atrás e foi no nível fácil, no nível iniciante. Depois, no concurso de São Gonçalo, ela veio com uma questão hard, tá? Olha o que ela fala. Gala é servidora pública municipal e atua no município XZ, em atividade considerada penosa. Em meado do corrente ano, foi comunicada pelo médico que a acompanha que estaria grávida. Nos termos da Lei Municipal 050/91 do Estatuto dos Servidores Públicos do município de São Gonçalo, a servidora grávida, grávida, que exerça atividade penosa, será afastada. Vamos lá, como é que ela vai ser afastada?
enquanto durar a gestação, definitivamente da função, pelo prazo de 3 meses após a gestação ou até a autorização médica permitindo o retorno. Gente, enquanto durar a gestação, certo? Essa aqui foi facinho, né? Enquanto durar a gestação, não é isso? Exercendo sua atividade, serviço não perigoso. Bom, enquanto durar a gestação. Olha a questãozinha que a Selecom trouxe na última prova para a Prefeitura de São Gonçalo. E deu uma polêmica, deu uma confusão, mas a Selecom manteve o gabarito, tá? Então não tem para onde correr, tá? É o gabarito da questão. Então vamos ler, vamos discutir essa questão, para você ficar ligado nessa maldade que a Selecom fez aqui, para se ela tentar repetir essa maldade, você não cair mais, tá? Bruna é servidora municipal e exerce suas atividades em condições insalubres. Após 5 anos de atividade, é comunicada pelo médico de sua confiança que está grávida. Nos termos do Estatuto do Servidor Público do município de São Gonçalo, a servidora que exercer suas funções em condições insalubres será afastada dos locais inadequados. Letra A, desde o início da gestação. B, a partir do nascimento do filho. C, do dia de seu requerimento. Ou D, quando presumir a gravidez. Bom, a partir do nascimento do filho, a gente já pode eliminar, ok? Quando presumir a gravidez também, porque, eu acho que eu estou grávida. Não, tem que ter certeza que está grávida, tá? Então, corte isso aqui. O que causou confusão foi isso aqui. E aí, gente? A partir do dia do nascimento, a partir do início da gestação ou a partir do requerimento da servidora? Vamos lá. Se a Bruna não comunicasse a administração da gravidez, se a Bruna não entrasse com requerimento para ser afastada, ela seria afastada, sim ou não? Gente, a banca considerou, tá, que não, que sim, que ela seria afastada, aliás, né? Então, portanto, o gabarito é letra A, tá? Desde o início da gestação. O que teve de gente revoltada? Professora, não, foi do dia do requerimento. Como é que ela vai ser afastada se ela não requerer? Gente, a lei, preste atenção nesse artigo, fala alguma coisa sobre requerimento? Será afastada a partir do requerimento? Não. Enquanto durar a gestação dura da onde? De um início ao fim. Então, a partir do início. Entendeu o que a banca fez? Porque vamos supor que a Bruna fosse muito doida, né? Essa Bruna fosse uma irresponsável. E ela não tá nem aí que ela tá grávida, que ela quer continuar trabalhando ali, porque ali ela tem os amigos dela, porque ela gosta da repartição. Vamos supor, a Bruna é uma guarda municipal, tá? E ela quer ficar mesmo na rua, ela quer correr atrás de bandido, ela não tá nem que ela tá grávida, entendeu? Ela quer exercer suas funções, gente. A administração deve permitir? Pela lei, não, tá? Ela tem que ser afastada independente dela requerer ou não. Uma vez constatada a gravidez, é dever da administração afastá-la. Por quê, gente? A proteção não é só sobre a Bruna, tá? A lei também, ela busca resguardar a saúde do bebê, a saúde do feto, que não tem nada a ver com a decisão que a Bruna venha tomar. Então, nesse caso, é por isso que eu estou falando da lógica da administração, tá, gente? Não quero entrar no debate se isso é certo, se isso é errado, se não sei o que, tá? Estou falando da lógica da administração, tá? O direito a ser resguardado aqui não é apenas da Bruna, é do feto também. Portanto, independente da Bruna requerer ou não, tá? A partir do momento que se constatou o início de uma gravidez, ela vai ser afastada, tá bom? Portanto, o gabarito é letra A. Vamos lá? Outra questãozinha aqui, a gente vai pegar agora mais algumas questões, alguns artigos sobre licença, para a gente resolver a próxima questão da Selecom, ok? Mais alguns dispositivos legais aí que tratam da licença. Vamos lá. O servidor será licenciado sem vencimento ou vantagem de seu cargo eletivo para o desempenho de mandato legislativo, federal, estadual, distrital, municipal. Ou seja, foi eleito vereador, né, vai ser licenciado, foi eleito deputado estadual, foi eleito governador, foi eleito presidente, foi eleito
senador, não importa. Se o mandato é federal, estadual, municipal, ele vai ser afastado, ele vai ser licenciado, tá? Sem o vencimento. Em regra é isso, tá? Ele vai ser afastado e vai passar a receber o salário lá, né, de deputado, de senador, enfim, do cargo que ele vai exercer. Não vai receber a remuneração, em regra. Mas vamos olhar aqui o que mais o Estatuto vai falar sobre isso. A licença que se refere a esse artigo será concedida a partir da diplomação do eleito pela Justiça Eleitoral e perdurará pelo prazo do mandato. O servidor investido em mandato eletivo de prefeito ou vice-prefeito ficará licenciado desde a diplomação pela Justiça Eleitoral até o término do mandato, sendo-lhe facultado optar pela percepção do vencimento e vantagem do seu cargo efetivo. Entendeu como é que as exceções começam? Em regra, é uma licença sem vencimento. Mas se o cargo for de prefeito ou vice-prefeito, ele vai se afastar do cargo público, porém, né, para exercer um outro cargo público, mas o cargo onde ele é servidor efetivo. Porém, ele vai poder escolher, ou recebe o salário dele do cargo que ele exerce, ou recebe um salário de prefeito. Ele escolhe um dos dois salários. Qual será que ele vai escolher, hein? Qual será? O que vocês acham? Artigo 129. Quando o servidor exercer, por nomeação, mandato executivo, federal, estadual e municipal, ficará desde a posse licenciado sem vencimento e vantagens do seu cargo efetivo, ressalvado para o âmbito municipal o direito de opção pela remuneração do cargo efetivo. O que isso quer dizer? Vamos supor, tá? A Maria, professora, tá? Da rede municipal aí de São Gonçalo, e aí a Maria, ela é convidada, tá? Para ser secretária de Educação do Estado. Olha, é um mandato, tá? É um mandato executivo aí que ela vai estar sendo nomeada para exercer, juntamente com o governador, né? Está auxiliando aí o executivo estadual na gestão da educação. Nesse caso, a partir do momento que ela tomou posse nesse cargo, ela vai ficar afastada sem vencimento do cargo efetivo dela, tá? Ela vai receber agora o salário de secretária de Educação do Estado. Agora, vamos supor que a Maria não fosse convidada para ser secretária de Educação do Estado, ela fosse convidada para exercer um cargo por nomeação, né, um mandato municipal, dentro do município, uma secretária municipal, enfim. Ela pode escolher, ou recebe o cargo dela, o salário dela, do cargo que ela já exerce, ou recebe o salário desse novo cargo. No caso, se essa nomeação for no âmbito municipal. Agora, se for executivo, federal, estadual, não. Ela vai ter que ir, vai ter que ficar com o salário de lá, tá? Outra questão, artigo 130. Investido o servidor no mandato de vereador e havendo compatibilidade de horário, perceberá o vencimento e as vantagens de seu cargo sem prejuízo dos subsídios a que tiver jus, tá? E inexistindo compatibilidade, ficará afastado do exercício do seu cargo sem percepção dos vencimentos e vantagens. Vamos pensar nisso aqui? Vamos supor que o guarda, tá? O João, ele é guarda municipal. E aí ele é eleito vereador em São Gonçalo. Olha que maravilha, vereador, que bom. E aí ele vai ter que, né, exercer a vereança. Ele pode simplesmente se licenciar de guarda e ser apenas vereador, e aí ele só vai receber o salário de vereador, tá? Ou ele pode, se tiver compatibilidade de horário, dá para mim segunda, terça e quarta trabalhar na Câmara Municipal de São Gonçalo, quinta, sexta, sábado, domingo eu dou plantão na guarda. O cara gosta de trabalhar, é doente por trabalho, tem compatibilidade de horários, aí ele pode ficar nos dois ao mesmo tempo, e aí se ele vai ficar nos dois ao mesmo tempo, ele também vai receber pelos dois ao mesmo tempo. Entendeu? Qual é a lógica? É isso, tá? Não confunda, o prefeito, ele vai ter que exercer exclusivamente a função de prefeito, e ele vai poder optar pelo salário que ele quiser. O vereador, em regra, ele vai ter que exercer apenas a função de vereador e receber como vereador.
Mas se ele quiser exercer, e der para exercer, tiver compatibilidade de horário, para ele exercer além do cargo de vereador, o outro cargo público que ele tiver, ele pode exercer e aí nesse caso ele vai ficar com os 2 salários, tá? Com o salário e o subsídio. O servidor terá direito a contar como tempo de serviço para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento, no período dos afastamentos previsto nos artigos dessa seção, desde que tenha exercido a opção pela remuneração do cargo efetivo, desde que, tá? Desde que. Isso quer dizer o seguinte, vamos supor que o guarda municipal é eleito prefeito, e aí, durante aquele período de 4 anos que ele vai exercer o mandato de prefeito, o tempo de serviço dele para aposentadoria, para diversos benefícios, com exceção da promoção por merecimento, ele não vai mudar de nível, ele não vai, né, subir na carreira, porque ele está lá exercendo outro cargo, tá? Vai continuar sendo contado, desde que ele tenha optado por continuar recebendo o salário dele de guarda. Se ele optar pelo salário de prefeito, ele não vai mais contar, tá? Só vai contar realmente caso ele tenha optado pela remuneração do cargo efetivo. É vedada a transferência ex officio de servidor investido em mandato eletivo municipal durante o tempo de duração deste mandato. O que é essa transferência ex officio? É uma transferência que ela é feita pela vontade da administração, tá? Quando a administração transfere sem pedir a sua autorização, sem pedir o teu aval. Então, não pode, o cara tá lá exercendo um mandato de vereador, enquanto isso a gente transfere ele aqui para outro lugar. Não, ele não pode ser transferido, tá? A lotação dele tem que permanecer no local onde ele estava quando foi exercer o cargo, ok? A não ser que ele peça, mas por vontade da administração, não. O disposto nessa seção não se aplica ao servidor de provimento em comissão, tá? Então, claro, provimento em comissão, o cara está num cargo de comissão, se ele vai exercer outro cargo, ele tem que ir, pronto, acabou, e largar o cargo dele em comissão, tá? Vamos resolver, então, questãozinha 13, questão da Selecom sobre esse tema. Vai falar o seguinte: em conformidade com o regime jurídico dos servidores públicos municipais, sobre o servidor público municipal em exercício de mandato eletivo, tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo com os respectivos vencimentos. Gente, isso aqui tá errado, tá? Não é com, é sem, tá? Portanto, a primeira tá errada. Investido no mandato de prefeito municipal ou de vereador, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Sim, o prefeito ele pode optar, e o vereador, como ele está aqui no âmbito municipal, tá? Ele também tem o direito de optar pela remuneração do cargo efetivo dele, tá? Portanto, essa aqui está correta. 3. Em qualquer caso que exija o afastamento para exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto promoção e licença-prêmio. Vamos olhar aqui? O servidor será contado, todos, exceto promoção por merecimento. Não está falando nada de licença-prêmio, só está falando de exceto por promoção por merecimento, tá? Está falando a mais do que a legislação fala. Portanto, nosso gabarito é a letra B, somente a 2, tá? Está correto, ok? Vamos para mais uma licença aqui, para a gente ver como é que a Selecom vem pedindo. O servidor estável poderá obter licença sem remuneração, preste atenção quando for sem remuneração, tá? Para trato de interesses particulares, pelo prazo máximo de 2 anos. 2 anos, tá? O que é a licença para interesses particulares? Você quer fazer uma viagem, você quer fazer algo, né? Ou quer, de repente, ter uma experiência de se dedicar a um outro trabalho ou uma outra situação. E aí você pode simplesmente chegar para a administração, uma vez que você já seja estável, e pedir 2 anos de licença, tá?
a remuneração você vai deixar de receber, mas no momento em que você decidir retornar ao serviço público, o seu cargo vai estar te esperando, você não vai perder o seu cargo, você vai poder retornar ao seu cargo de origem, tá bom? Essa licença pode ser até por um período de 2 anos, tá dizendo que é no máximo, não quer dizer que seja 2 anos, você pode pegar uma licença por 6 meses, por 1 ano, pelo tempo que você precisar, no máximo 2 anos, tá? O requerente aguardará em exercício a concessão da licença, sob pena de demissão por abandono de cargo. Poderá ser negada a licença quando o afastamento do servidor for comprovadamente inconveniente ao interesse do serviço público, tá? Então, se a administração pública precisa de você, não pode liberar funcionário, não vai te liberar, ela não é obrigada a te dar essa licença no momento que você quiser, tá? O servidor poderá desistir da licença a qualquer tempo, reassumindo as suas atividades. Aí peguei a licença de 2 anos, depois de 1 ano eu já quero voltar a trabalhar. Pode voltar a trabalhar, tá? Só poderá ser concedida nova licença para tratamento de interesses particulares depois de decorrido 2 anos do término da anterior. Então, vamos supor, tá? A Carmen, vamos mudar o nome aqui, a Carmen, ela é servidora estável de São Gonçalo, e aí no ano de 2020 a Carmen pega uma licença para entrar atrás de interesses particulares. E ela fica 1 ano afastada, tá? 1 ano, ela não fica mais do que isso. E ela retorna. A Carmen retorna ao serviço em 2021. A Carmen só vai poder pegar outra licença desse tipo em 2023, 2 anos depois que terminou a última licença que ela pegou, entendeu? Tem que ter 2 anos aí de intervalo, ok? Quando o interesse do serviço exigir, a licença poderá ser cassada a juízo do prefeito municipal, que deverá comprovar a necessidade do retorno do servidor ao serviço público. Então, se o serviço público precisar, vai mandar chamar a Carmen. Ela pode estar aqui, pode estar no Japão, não interessa. Se for necessário que ela retorne ao serviço público, ela vai retornar, tá? Parágrafo único. Cassada a licença, o servidor terá até 30 dias para reassumir esse exercício após a divulgação pública, ou seja, depois que está no Diário Oficial, ela está sendo convocada a reassumir o cargo dela, ela tem 30 dias para poder dar o jeito dela e voltar ao exercício, tá? O servidor ocupante de cargo em comissão não se considerar, claro, né, gente? Cargo em comissão, gente, é tipo iniciativa privada, tá? Não tem estabilidade nenhuma, não tem segurança nenhuma. Se quiser ir, vai. Mas não tem essa de licença, tá bom? Nessa qualidade. Licença para trato de interesses particulares ao servidor nomeado, transferido ou promovido antes de assumir o exercício do cargo. Não será concedida licença para o trato de interesses particulares ao servidor nomeado, transferido ou promovido antes de assumir o exercício do cargo. Tá? Só depois que ele assumir é que ele vai poder pedir esse tipo de licença. Vamos lá, questãozinha 14. Galaxy é servidor público municipal estável e pretende realizar projeto de infância consistente de viajar pelo mundo durante 1 ano. Olha só que bonitinha, a Selecom é uma graça, né? Ele vai viajar por 1 ano, tá? Uma coisa assim, é um sonho de infância dele que ele quer realizar. Após anos de serviços prestados, conseguiu amealhar razoável poupança. Olha, cara, eu adoro, cara. Essas pessoas que fazem a questão da Selecom, eles são uma figura, gente. Amealhar razoável poupança. Investido em estabelecimentos financeiros, né? Então, ele aplicou dinheiro, ele economizou dinheiro, ele pode ficar um tempo sem receber o salário dele, que ele vai ter como se manter, tá? Nos termos da Lei Municipal 050/91, é possível ao servidor estável requerer uma licença para tratamento de interesses particulares por até, letra A, 2 anos consecutivos, 3 anos consecutivos, 4 anos consecutivos, 5 anos consecutivos. Resposta letra A, 2 anos consecutivos, tá? O Galaxy, depois de 2 anos, ele vai ter que retornar ao serviço. Artigo 13, ó, vamos falar da investidura do cargo público e do concurso público, que Selecom tem pedido também, tá? A investidura em cargo de provimento efetivo
depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Concurso público terá validade, gente, de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Quer dizer que o concurso público vai ter validade de 2 anos? Pode ser, mas pode ter validade de 1, pode ter validade de 6 meses, pode ter validade de 1 ano e meio. O que não pode é ter validade de mais de 2 anos, é até 2 anos. 2 anos é o máximo, ok? Vamos supor que o São Gonçalo fez o concurso, validade de 2 anos. Depois de 2 anos, pode renovar? Pode o prazo, pode prorrogar o prazo. Por quanto tempo? Por mais de 2 anos. Tem que ser uma única vez por igual período. Se o concurso teve validade de 1 ano, a prorrogação tem que ser de 1 ano. Se o concurso teve validade de 2 anos, a prorrogação tem que ser de 2 anos. É sempre no mesmo... A prorrogação tem que ser pelo mesmo período da validade do concurso, ok? Eu não posso, por exemplo, fazer um concurso com a validade de 1 ano e aí na hora de prorrogar eu prorrogo por 2. Não, tem que prorrogar por 1 ano também, tá? Nomeação, vamos lá, gente, olha, vamos falar aqui, ó, isso aqui é o concurso público. Como uma pessoa, vou botar uma pessoa aqui, tá? Como ela faz para ingressar aqui, que é no serviço público, tá? Vou pegar essa pessoa, o P de pessoa, ele é o P, tá? Ele vai ter que passar por algumas etapas para chegar aqui, para entrar na administração pública, para ser servidor público. Primeira etapa é o concurso, certo? É o concurso que a gente acabou de ver. A segunda etapa é a nomeação, ok? A terceira etapa vai ser a posse. E a quarta etapa, o exercício. Tá? Você está estudando para fazer o concurso, que é a primeira etapa. Uma vez aprovado e bem classificado no concurso, você vai ser nomeado. Segunda etapa. A nomeação ocorreu, você vai tomar a posse. Terceira etapa. Tomou a posse, você tem um prazo para entrar em exercício, para exercer suas atividades. Quarta etapa. A partir da posse do exercício, você já está dentro da administração pública. Ok? Vamos falar um pouquinho da nomeação, da posse do exercício, que são tópicos que caem demais em prova e a Selecom também pediu, tá? Então a gente vai falar sobre isso. A nomeação far-se-á em caráter efetivo quando se tratar do cargo isolado ou de carreira. Em comissão, para cargos de confiança, como tal declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Em substituição, para cargo em comissão em função gratificada por impedimento legal e temporário do ocupante. Vamos pensar nisso aqui? Cargo efetivo. Você está fazendo concurso para um cargo efetivo, um cargo de carreira, ok? Ou então você vai ingressar por meio de uma nomeação no Diário Oficial. Também tem a nomeação no caso do prefeito ou do secretário municipal, nomear uma pessoa para um cargo em comissão. Ela vai ser nomeada, vai sair a nomeação, ok? E também para substituir alguém que exerce uma função gratificada, um cargo em comissão, essa pessoa por um tempo vai ter que se afastar, e aí por conta desse afastamento dela, o prefeito ou o secretário, enfim, coloca alguém lá no lugar, faz uma nomeação em substituição temporária, tá? A posse. Posse é a aceitação expressa das atribuições e deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contado da publicação do ato de provimento, prorrogável por mais 30 dias, a requerimento do interessado. Em se tratando de servidor em licença ou afastamento por qualquer outro motivo legal, exceto no caso de licença para trato de interesses particulares, o prazo será contado ao término do impedimento. A posse poderá dar-se mediante procuração específica. Isso aqui cai muito em prova, tá? Cai muito em prova dizendo que não, mas pode. Ou seja, você não pode tomar posse, você pode fazer uma procuração específica para alguém ir lá no seu lugar e assinar o seu termo de posse, entregar a sua documentação, tá? Só haverá posse nos casos de provimento por nomeação
No ato da posse, o servidor apresentará obrigatoriamente a declaração dos bens e dos valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, tá? Vamos para o exercício? Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Agora o cara tomou posse e vai entrar em exercício. A autoridade competente do órgão ou entidade para onde for designado o servidor compete dar o exercício. No início, a suspensão, interrupção e o início do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. O ocupante de cargo de provimento efetivo ficará sujeito à jornada não superior a 44 horas semanais de trabalho, salvo quando a lei estabelecer uma duração diversa. O exercício de cargo em comissão exigirá do ocupante integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Isso aqui é sério mesmo, tá? Cargo em comissão, você vende a sua alma. Pensa bem, tá? Eu tenho amigas que são professoras e estão em cargo em comissão como diretor escolar, meu amigo. De estar de férias, acontece alguma coisa aqui na escola, recebe a ligação, tem que vir, né? Então, fica realmente à mercê da administração, tá? 15, vamos lá, vamos ver como é que isso vai cair na prova, ó. Dom Corbusier, eu acho que é essa a pronúncia, né? Foi aprovado em concurso público municipal, mas não foi chamado no primeiro grupo de aprovados. Após um período sem notícias, busque informação no setor de recursos humanos do município para saber a validade do processo seletivo. Nos termos do Estatuto dos Servidores de São Gonçalo, o concurso terá validade de até quanto, gente? Letra B, até 2 anos. Simples assim, tá, gente? Selecom pode vir simples assim ou ela pode complicar, mas você tem que estar preparado. Próximo. Dama foi aprovada em concurso público para o cargo de engenheiro do município VB. A comissão organizadora do certame exigiu dela diversos documentos para a posse. Nos termos da Lei 050 de 91, Estatuto dos Servidores Municipais do município de São Gonçalo, dentre os documentos necessários para a posse, consta, dentre outros, declaração de uma questãozinha bem assim, sabe o que é uma agulha no palheiro? É aquela questãozinha bem, você tem que ter lido com muita atenção a lei, ter sido aprovado em concurso público, ocupar ou não cargo público, estar inscrito em concurso público, pretender realizar outro concurso público. Tá aqui na posse, ó, vamos falar aqui da posse, ó. Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, tá? Você tem que declarar se você exerce, porque se você exerce um cargo que não seja acumulável, você não pode, né? Então, é preciso que você dê ciência à administração, tá? Você vai estar lá se responsabilizando, dizendo assim, eu não ocupo outro cargo público, né? Ou eu ocupo um outro cargo público, mas ele é acumulável, tá aqui. Você tem que prestar essa satisfação à administração no momento da sua posse. Fora isso, é caracterizado má fé, e aí você pode vir a responder a um processo administrativo e até vir a ser demitido. Então, tem que cumprir direitinho isso aí. Ok, gente? Pessoal, então a gente fica por aqui com esses pontos aí importantíssimos. São pontos que não somente a Selecom, mas outras bancas costumam pedir demais. Então, dá uma atenção isso aí no seu estudo, que eu tenho certeza que você vai fazer uma excelente prova. Antes de encerrar, só mostrando mais uma vez para vocês aqui os nossos PDFs de questões comentadas para você treinar para a sua prova. Gente, reta final, tem que fazer muita questão, muita questão. Foque em questão. O seu estudo agora tem que ser 80% questão e 20% teoria, tá? Para você poder chegar na sua prova muito bem treinado, com muito ritmo. Eu gosto muito de comparar o futebol, eu gosto bastante de futebol, acompanho bastante futebol, então eu gosto de trazer essa comparação, que eu acho que muita gente também, como eu, curte futebol. O jogador de futebol, por exemplo, ele pode ser um craque, né? Pode ser um craque, mas se ele não tiver ritmo de jogo, ele não vai ter o mesmo desempenho, né? Ele não vai ter aquele desempenho máximo que ele poderia ter.
Então, o jogador de futebol, ele precisa treinar bastante e jogar, porque é no jogo que ele vai ganhando ritmo, né? A gente vê que os jogadores no início da temporada, eles começam devagar, né, perdendo muitos gols, os atacantes, aí depois ele vai ficando mais afiado, à medida que ele vai tendo uma sequência de jogos. A mesma coisa a sua preparação para o concurso público, tá? Você tem que fazer questão, é ritmo de jogo, você tem que fazer ritmo de questão. Você vai para a tua prova tendo ritmo, aí você vai realmente conseguir dar o seu melhor na sua prova e queira Deus que seja suficiente para sua aprovação, tá bom? Só vou ficando por aqui, obrigada aí por tudo, tá? Obrigada aí pelo carinho, pelas mensagens, estamos aqui torcendo pela aprovação de vocês, crendo na aprovação de vocês e aguarda aí o retorno depois da prova, né? O pessoal que for nomeado, a gente sempre fica muito feliz em saber, né? Em ter esse retorno de vocês, tá bom? Ó, um beijo, fica com Deus, estuda que a vida muda. Tchau, tchau.